Leandro Cá, a gente merece mais. Bora junto com Leandro Graz. Bora junto. Saudações a toda a companheirada do DF. Hoje nós estamos aqui com o nosso candidato da Federação PT, PV e PCdoB, o Leandro Graz, que agora é o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto ao GDF. E é uma federação que ela tem espalhado a esperança por todas as regiões administrativas do DF, numa campanha que só cresce e se pulveriza por todas as nossas regiões administrativas. Muito obrigada, Leandro, por topar essa entrevista com a gente. E eu quero começar te perguntando como é o dia a dia de um candidato. Marina, agradecer a oportunidade de estar aqui com todos os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, das trabalhadoras, da nossa federação, do PV, do PCdoB, também os companheiros do PSB que se somaram a nós nessa caminhada, em apoio a mim, a Rosilene, ao Gami. E esse dia a dia tem sido muito intenso, tem sido de muito trabalho, a gente acorda cedo, dorme tarde, às vezes não almoça, almoça mais de uma vez, toma 2, 3 cafés, tudo para a gente ter o maior contato possível com a população, que não é algo que a gente só faz nas campanhas. O nosso campo é um campo político, os nossos partidos são partidos que têm essa cultura do encontro, a cultura do contato com as pessoas. Nossos mandatos são mandatos participativos, nossas lideranças são lideranças enraizadas na sociedade, nos movimentos sociais. Então essa vida do candidato, da candidata, sei que a Rosilene também está passando por essa rotina, é sempre muito intensa. E que o que nos anima é justamente o apoio da militância, o engajamento das pessoas. Isso está sendo muito legal aqui no Distrito Federal, a gente está um trabalho muito coeso e isso só tem que se intensificar. Faltam aí pouco menos de 3 semanas, quase 20 dias para as eleições e a gente precisa exatamente nesse momento ir para as ruas, de porta em porta, de casa em casa, de comércio em comércio, que é o que a gente tem feito bastante. Leandro, como é que começou a sua vida política? Olha, começou desde muito cedo. Criança eu sempre gostei muito de política, eu sempre gostei muito das campanhas eleitorais, mas eu digo que minha trajetória mesmo, militante, ativista, começou na minha adolescência, com os meus 12, 13 anos, quando eu ingressei na Pastoral da Juventude Estudantil, quando eu comecei a me envolver com a Comissão de Justiça e Paz, a CNBB, com o movimento estudantil, fui do Grêmio da minha escola, ali começa a minha vida política, que depois de algum momento também começou a se atrelar bastante, né, às eleições, quando eu militei e participei de várias campanhas, inclusive alguns companheiros do PT foram meus candidatos, né, o Daniel Seidel sempre foi meu distrital, durante muito tempo foi o meu candidato, a deputada Arlete Sampaio. Uma das minhas primeiras memórias afetivas da política foi justamente na caminhada com a Arlete, com o Cristóvão no chão, aquele momento em que a gente tinha muita esperança, né, que o Distrito Federal pudesse ser um lugar de cidadania e aquela campanha foi uma campanha muito focada nisso, né? Era uma proposta de um DF cidadão, de paz, de justiça, então isso me marcou muito. E ao longo da minha adolescência segui trabalhando na educação, no movimento estudantil, no protagonismo juvenil, dentro da educação. Na universidade fui para o movimento também estudantil, comecei a me empenhar como pesquisador, como professor, me formar para isso. Cheguei à escola pública em 2006, para começar a lecionar na educação de jovens e adultos, e foi a educação que intensificou a minha trajetória política. Então, nos últimos 17, 18 anos, eu tenho me dedicado fundamentalmente à luta pela educação, como professor, como pesquisador, como servidor público, e aqui na Câmara Legislativa como parlamentar, como deputado distrital. E o que é governar o DF para você? Governar é exercer o cuidado com as pessoas. Governar é tomar decisões que priorizem aqueles que mais precisam. Governar é estabelecer planejamento, metas, resultados para garantir direitos. Para isso que serve o Estado. O Estado é para garantir direitos, especialmente dos mais vulneráveis, daqueles que, pelas condições socioeconômicas, pelas condições sociais, muitas vezes não têm a sua autonomia plena, não têm a sua capacidade plena e o Estado ele precisa fazer com que isso aconteça. Eu estou muito feliz, né, de representar a nossa federação. Quero governar para todos e todas, mas nós vamos governar prioritariamente para os que mais precisam. Por falar nos que mais precisam, muitos candidatos têm falado nas entrevistas de acabar com as desigualdades no DF, mas ninguém fala exatamente como. Como acabar com a desigualdade no DF, Leandro? O DF é uma das áreas mais desiguais do Brasil, é um dos lugares mais desiguais economicamente, a gente tem uma desigualdade de renda muito grande, é muito desigual educacionalmente, é muito desigual em todos os direitos, em todas as políticas. Na moradia, por exemplo, você tem
realidades, como a do Plano Piloto, do Lago Sul, do Lago Norte, do Sudoeste, que são absolutamente diferentes da estrutural, do sol nascente. A gente precisa fazer com que a cidade ela tenha um padrão de vida, com que todas as pessoas tenham um espaço para o lazer, para a cultura, tenham acessibilidade, transporte. É o que a gente chama hoje de direito à cidade, de usufruir de todos os espaços. E esse direito à cidade é para poucos hoje. Então a gente combate a desigualdade em todas as suas dimensões, priorizando aqueles que são mais afetados pela desigualdade, promovendo o que a gente chama de equidade, tratando os desiguais com desigualdade para a gente alcançar a igualdade. E quando a gente fala dos mais vulneráveis, dos mais pobres, dos mais prejudicados por todas as situações que a sociedade tem, nós encontramos as mulheres, os jovens e os negros. Portanto, todas as políticas públicas precisam priorizar mulheres, jovens e negros. Por quê? Porque são a base da pirâmide. Geralmente são os que ganham menos, são os mais afetados pelo desemprego, são os mais afetados pela violência. E é o que o nosso governo fará. Nosso governo terá em todas as suas áreas, na educação, no desenvolvimento econômico, na saúde, entre outras, a priorização daqueles que são mais vulneráveis, principalmente as mulheres, que são a maioria na população. Mais em média ganham menos, são mais afetadas pela violência. Muitas mulheres cuidam sozinhas dos seus filhos, então terão uma atenção especial do nosso governo. E o que a gente pode esperar dos 100 primeiros dias do governo do Leandro? A gente quer, nos 100 primeiros dias, mandar todos os projetos e aprová-los na Câmara Legislativa que vão nos ajudar a fazer as mudanças. Por exemplo, na saúde. Tirar a saúde da mão do IGES, fazer uma auditoria, um pente fino para a gente observar e descobrir por que o IGES tem dívidas, organizar o sistema de saúde, criar um modelo fundacional novamente, que vai nos ajudar a fazer a logística, a gestão dos equipamentos de saúde, recompor os quadros. Isso depende tudo de aprovação da Câmara. A unificação dos programas sociais, que nós queremos fazer de imediato. O Ibanez fatiou os benefícios sociais, cartão prato cheio, cartão isso, aquilo outro, e o prato está vazio, a geladeira está vazia, fazendo com que as pessoas, mesmo estando no cadastro único da assistência, precisem voltar ao CRAS a cada 6 meses. Nós vamos unificar os programas e vinculá-los de novo ao cadastro único no Renda Cidadã de R$600, que junto com o Auxílio Brasil, que o Lula vai manter, nós vamos ter uma renda mínima familiar de R$1.200. Nós vamos também trabalhar já para modelar a nova licitação, o novo contrato de transporte, para fazer uma revolução no transporte, mudar esse modelo de contratação atual, contratar por quilômetro rodado, aumentar a transparência, a gestão, fazer a fiscalização sobre as empresas e dar condições para o usuário pagar menos e usufruir de um transporte melhor. Então, os 100 primeiros dias serão dedicados fundamentalmente a essas questões. E óbvio, como nós estamos uma chapa de educadores, eu, Algamir, professora, Rosilene, professora, agora com o apoio também do Rafael, que é do PSB, é professor, a gente vai ter uma força-tarefa de recomposição dos quadros da educação, abrir já de cara a discussão das carreiras da educação, tanto de professores quanto da carreira assistência, e fazer um amplo investimento de imediato, como a gente vai ter um recurso a mais do Fundo Constitucional, já trabalhar nas obras, nos investimentos, na ampliação das escolas, das creches e das escolas técnicas também, para que a gente dilate o nosso sistema de educação o mais rápido possível, porque ele está sobrecarregado, as salas de aula estão lotadas. Se você fosse definir o Distrito Federal em uma palavra, qual seria? Minha casa. 2 palavras no caso, mas casa, lar. Aqui é minha casa, o Distrito Federal é o lugar que eu amo, Brasília é a cidade que eu amo e que me deu tudo. Essa cidade me deu tudo que eu tive, que eu tenho. A minha família, a minha possibilidade de formação profissional, me deu amigos, me deu muito aprendizado, me deu muita consciência, me deu a vida política e o Distrito Federal é a minha casa. Eu quero cuidar do Distrito Federal junto com a população, junto com todos aqueles e aquelas que têm compromisso com o futuro, para a gente fazer do Distrito Federal um lugar melhor. Como está sendo caminhar com a Rosilene Correia em busca desse objetivo? Está sendo maravilhoso. A Rosilene é uma pessoa especial, uma pessoa muito competente. Ela tem uma capacidade de diálogo muito grande, até pela vida dela, que sempre foi uma vida de diálogo. Pela representação sindical, pela luta dos professores, ela sempre precisou dialogar muito. E isso ela traz, essa capacidade de acolher, de escutar, e que é algo que nós defendemos, né? A gente quer fazer política assim. Então ela ilustra muito bem esse jeito de fazer política que a gente quer. E tem sido maravilhoso porque a gente está crescendo, as campanhas estão crescendo, a gente tem conseguido chegar a lugares, a pessoas que a gente achava difícil chegar e conseguimos. Portanto, agradecer a ela, agradecer a equipe dela também, que tem feito um grande trabalho. Eu, Algamir e Rosilene, estamos realmente muito unidos para recuperar o Distrito Federal, ela no Senado,
nos ajudando a trazer recursos. Nós precisamos muito de Rosilene no Senado. Eu quero fazer um apelo aqui para que a gente se engaje na campanha da Rosilene. Ela está disputando contra 2 ministras do Bolsonaro, a do Centrão, que operou o orçamento secreto, que é a Flávia, e a Damares, que é a ministra do negacionismo, aquela que deixou de executar o dinheiro das crianças, dos adolescentes, enquanto ministra da Cidadania. E Rosilene está do outro lado, que é o lado certo, como a gente fala na campanha, porque é o lado do povo, é o lado dos mais pobres, é o lado dos mais vulneráveis, é o lado das mulheres. Então, eu quero aqui que a gente se engaje, todos nós nos empenhemos muito para que ela seja eleita, porque o Senado não tem 2 turnos. Então, quem tiver mais votos na campanha do Senado está eleita e a gente espera que seja a Rosilene. E a sua relação com o Partido dos Trabalhadores? É uma relação de muito afeto, de muito carinho, de muito respeito. Em alguns momentos, o PT, que é o maior partido da América Latina, a gente sabe disso, a gente também ficou angustiado, né, com situações, mas é o momento da unidade. Eu tenho um carinho muito grande. O PT foi o partido que me fez me apaixonar, que me levou a me apaixonar pela política, né? Eu votei em 2002, minha primeira vez foi no Lula. Apertei 13 na urna com amor, com esperança. Naquela época a gente teve a campanha do Magela, eu fui pra rua bandeirar, tiveram situações assim, muito duras, né? Porque havia uma polarização muito grande em Brasília entre o grupo do Roriz e o grupo do PT, toda a esquerda, e da gente estar bandeirando, às vezes chegar e ter conflito com a equipe do Roriz e a gente sair correndo. Então assim, eu sempre estive muito próximo ao Partido dos Trabalhadores, embora eu nunca tenha me filiado. Hoje eu estou no PV que está com o PT, né, e o PCdoB nessa federação. E eu fui, inclusive, muita gente pergunta, por que você foi para o PV? Porque eu queria estar na federação, eu queria estar com o Lula, eu queria estar nesse projeto que está forte, que vai vencer, que é o projeto da esperança. E dizer assim, da minha alegria também aqui na Câmara Legislativa, de ter chegado em 2019 e encontrado o Chico, encontrado a Arlete, sabe? São 2 pessoas que eu tenho uma admiração imensa, assim, são 2 lideranças com muita experiência na política e eu aprendi muito com eles. Assim como tenho aprendido com a militância, os comitês populares, as zonais, setoriais, que tanto estão nos ajudando, não só no programa de governo, mas na rua também. Então aqui, meu respeito, minha gratidão, meu carinho, meu sogro, Abadá, que foi militante do PT durante muitos anos, falecido, que tem essa vida dedicada ao partido também, é uma referência para a gente, e que até hoje simboliza, né, esse militante aguerrido, que não é o candidato, mas ele está lá sempre fazendo a campanha, adesivando os carros, montando o comitê, que ele possa inspirar não só o PT, mas todo o nosso campo nessa luta que a gente tem pela frente. Sim. E qual palavra define o Leandro? Perseverante. Eu acredito muito naquilo que tem que ser feito, não desisto fácil. Eu sou uma pessoa que eu não desisto, na verdade, eu não desisto nunca, né? É muito complicado para mim, é muito difícil desistir de alguma coisa que eu acho que tem que ser feita. Posso revisar o caminho, posso mudar às vezes de opinião, mas se aquilo que para mim é importante, eu persevero. Então eu sou uma pessoa muito insistente, muito perseverante naquilo que eu defendo, naquilo que eu acredito. E uma liderança que te inspira? Olha, tem tantas pessoas importantes, né, nesse momento da história, na história da humanidade, pessoas que são das religiões, pessoas que são da política, pessoas que são da arte, da cultura, mas eu queria citar um exemplo de uma pessoa que tem me inspirado muito, tem inspirado o Lula, tem inspirado os nossos partidos, que é o padre Júlio Lancelotti. Por que ele me inspira muito? Porque ele ilustra o que é o cristianismo. Ele ilustra o que é ser cristão. No momento em que muitas pessoas usam o cristianismo, usam a igreja, as igrejas, para promover ódio, violência, intolerância, ali você tem um sacerdote, um líder religioso cristão, que exemplifica não com palavras, ele não é alguém que diz o que tem que ser feito, ele faz, que é cuidar dos mais pobres. A opção preferencial pelos pobres que está no Evangelho, que está na base do cristianismo, se ilustra no padre Júlio Lancelotti. Eu sou cristão, eu sou católico e eu vejo ele como um sinal de vida, né? Diante de tantos sinais de morte que a gente tem na sociedade, ele é um sinal de vida. Sem dúvidas. E quais são as suas metas para a saúde no DF? A gente tem que implementar o SUS, a gente tem que colocar o SUS para funcionar. E o que significa isso? É preconizar, priorizar o que o SUS determina, que é a atenção básica. Essa é a minha grande obsessão na política de saúde, é pelo que eu vou trabalhar com muita intensidade. Chegarmos a 100% de atenção primária coberta. Nós somos um território pequeno, então nós temos condições de levar equipes de saúde de casa, saúde da família,
para todo o território. Unidades básicas de saúde, clínicas da família em todo o território. Garantir essa prevenção em saúde, evitar com que as pessoas fiquem doentes. Colocar as práticas integrativas de saúde para acontecerem nos mais diferentes lugares. E com isso, dessobrecarregar os hospitais. Diminuir as filas de cirurgias, de tratamentos complexos, dos pronto-socorros, na medida em que a atenção primária acontece bem, 70% dos problemas de saúde da população são resolvidos. Claro que a gente vai precisar reformar os hospitais, estão caindo aos pedaços. A pediatria do Hospital do Guará está caindo aos pedaços, do Hospital do Paranoá também. O Hospital Regional da Ceilândia, estado de guerra, o Hospital Regional de Taguatinga, as pessoas na fila, nos corredores, em macas improvisadas, equipar os hospitais, dar condições de trabalho aos médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, dar condições para que eles possam fazer o melhor trabalho. Equipar as UPAs, não adianta inaugurar a UPA como o Ibanez inaugurou e não tem médico, não tem enfermeiro, tem que botar as equipes, então a gente vai fazer contratações, vai fazer concurso na área da saúde. Vamos tirar a gestão da mão do IGES, reorganizar o sistema com a nossa Fundação de Saúde, com o comando central da Secretaria operando a assistência em saúde. Mas, sem dúvida, a nossa grande prioridade é a saúde perto de casa, atendendo as pessoas ali onde elas moram. E para a educação? A nossa meta para a educação é ampliar, estender o programa de educação integral, educação total, como nós temos chamado, que não se faz apenas dentro da escola. A escola tem que ser fortalecida, os professores precisam ser valorizados. Nós, como eu disse, vamos inaugurar uma discussão sobre a carreira, sobre as gratificações. Precisamos equipar as escolas com tecnologia, com salas de aula adequadas. Precisamos reformar, cobrir as quadras esportivas, laboratórios, salas de informática. No entanto, paralelamente a isso, nós precisamos que haja outras oportunidades educacionais de aprendizagem para os estudantes das escolas públicas. E aí é a educação integral. O que significa isso? Acesso à arte e cultura como espaço de aprendizagem, literatura, música, dança. Significa acesso ao esporte e lazer, seja dentro da escola ou no Centro Olímpico, em outros equipamentos esportivos, para o esporte escolar, para as atividades físicas, para o cuidado com o corpo e com a saúde. Ciência e tecnologia com acesso ao conhecimento de programação, de robótica, a gente tem na educação pública, a gente tem na escola pública do DF, ou os polos de robótica precisam ser ampliados. Fazer com que esse jovem tenha acesso a programas, projetos de caráter socioemocional, psicopedagógico, para tratar a saúde mental, para que eles tenham o equilíbrio, para que eles tenham o autoconhecimento. E para os jovens de ensino médio, principalmente, a formação técnica, a formação profissional. Todo jovem sair da escola com uma profissão, com um ofício. Mesmo que seja através de um curso de curta duração no audiovisual, em gastronomia, eletrônica, seja lá a sua opção, ele sair da escola com ofício. Ampliar as vagas em creche, com o aumento dos convênios e com a construção de creches públicas. E isso é a nossa grande prioridade. A educação é complexa, a gente vai precisar de muito esforço, vai precisar de muitos professores, vamos contratar novos professores. Hoje nós temos uma boa parte de temporários, vamos contratar os professores, fazer concurso também, para que a gente organize esse corpo de pessoal e tenhamos um projeto político-pedagógico forte, com respeito à lei da gestão democrática e à autonomia das escolas. A gente já está encaminhando para o final e eu quero perguntar por que Brasília precisa do Leandro Graz? Na verdade, o Leandro Graz precisa de Brasília, o Leandro Graz precisa dessa federação, do conjunto de partidos, de lideranças, precisa da sociedade civil. Nós precisamos uns dos outros. Nesse momento, Brasília precisa de esperança, Brasília precisa de fôlego, de oxigênio, de vida. Estamos diante do o pior governador da história, que se chama Ibanez Rocha. Eu digo pior é porque nós estamos assistindo a fila no CRAS, as pessoas humilhadas na assistência social, nos hospitais, pessoas morrendo sem acesso a cirurgias, na educação, as crianças tomando carimbo na mão para poderem ter acesso à alimentação escolar. Foi isso que o Ibanez fez com Brasília, transformar a nossa cidade num balcão de negócios dele e da família e dos amigos. Brasília não é o balcão de negócios do Ibanez, Brasília é a capital do país, ela tem que ser exemplo, ela tem que ser referência. Então eu quero governar o Distrito Federal com todos e todas vocês, para a gente transformar Brasília no modelo do Brasil, na melhor experiência, na melhor possibilidade de gestão pública, de programas sociais, de programas que atendam a população mais pobre. E ajudar Lula, porque Brasília pode ser o laboratório das políticas públicas, dos programas federais, podem começar todos aqui. Com o Lula eleito, que eu acredito que isso vai acontecer no primeiro turno, estamos trabalhando muito por isso, muito mesmo. Estamos trabalhando incansavelmente. Inclusive, nesses últimos dias, a gente reverteu vários votos para Lula aqui no Distrito Federal. E vamos reverter mais, para que ele vença as eleições no primeiro turno.
e junto com ele eu quero ajudar, salvar, colaborar para que Brasília não seja esse mau exemplo que o Ibanez infelizmente nos transformou. Nós vamos ser o melhor exemplo do Brasil. O que tem se refletido nas pesquisas, inclusive, né? Exatamente. Por fim, em uma palavra, o Brasil precisa de? Lula. E Brasília precisa de? Esperança. É isso, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam, 43 para tirar o Ibanez. Muito obrigada, Leandro. Vamos nessa. Obrigado, Marina. É Lula lá, Leandro cá, a gente merece.